Muito bem-vindos ao canal Refúgio Teológico e ao Instituto Superior de Teologia Cristã. Eu tenho o prazer de apresentar a Bíblia de Estudo Defesa da Fé. Tá? Quero agradecer a Deus por ter essa Bíblia em mãos, em uso. Tá? E, dica de passagem, é uma recomendação nossa aqui do canal, uma vez que nós estamos estudando a revista da lição bíblica, né, desse trimestre de 2025, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, nada mais do que recomendar essa Bíblia de Estudo, Defesa da Fé, tá? É ótima. E em outros vídeos eu farei sobre a Bíblia Projética, né, de estudo da, do ICP, do Instituto Cristão de Pesquisa, tá bom? Então, assim, estudo do ICP. Essa foi editada pela CPAD. É muito boa essas duas Bíblias que eu conheço. E parece que tem a Bíblia do Pescador. É a bifininha. Não sei se está mais em venda, né? E essas são basicamente as Bíblias que eu conheço de apologética. Não sei se tem outras. Mas, infelizmente, as editoras, né, não têm não têm trazido, conseguido, ou motivado o povo a estudar apologética. Mas, graças a Deus, que nós estamos tendo essa oportunidade, né? Mas, assim, eu, na minha visão, tá? Eu gostaria muito que pudessem publicar mais bíblias de estudos com outros materiais, com outros tipos de assuntos que nós precisamos desenvolver, não é? Desenvolver e amadurecer. Essa Bíblia de estudo de defesa da fé, eu vou usar ela nesse vídeo para apresentar o que ela traz como definição o que é apologética. E depois, aqui nesse vídeo também, vou dizer também que no nosso canal é o canal que mais temos vídeo de apologética. Inclusive, temos cursos básico e de especialização em apologética. Se você vai estudar a revista bíblica em defesa da fé cristã, não é? Nesse ano aqui, do primeiro trimestre de 2025, e quiser se aprofundar no que é realmente apologética, só entrar em contato conosco pelo telefone, que a gente vai ter o prazer de fazer sua matrícula. Então, é vasto. É um curso, o curso base só de apologética nosso é 1 ano. O curso base de apologética que nós temos aqui no canal é de 1 ano, tá bom? E temos avançado. Se você tem interesse nesse tipo de conhecimento, nessa disciplina, é só interagir conosco, tá bom? E aqui nesse vídeo vou expandir, né, apresentar a vocês o que a Bíblia de Estudo da Defesa da Fé fala como resposta ao que é apologética. Né? Muitos hoje talvez não saibam o que é esse nome apologética. Possa ter 5, 10, 20 anos de igreja e não sabe o que é apologética. Infelizmente, isso é uma cultura que deveria ser desenvolvida dentro da igreja, certo? Eu acredito, na minha visão, e eu sempre passo assim, que a apologética era o núcleo de todas as outras disciplinas. Por quê? Se você fizer teologia e não fizer a defesa da fé, não vai adiantar. Você não vai ter como argumentar, você não vai ter nenhum tipo de noção para defender ou apresentar o cristianismo. E também o evangelismo. O evangelismo precisa muito da apologética. Você sai para evangelizar e encontra todo tipo de pessoa, né? Todo tipo de crença, de pensamento, de distúrbio, traumas, e como apresentar um texto, e durante aquele texto, aquele espírito possa não estar perturbado, acaba proferindo argumentos lógicos e às vezes ilógicos, né? Como trazer uma boa argumentação rápida, contundente, que não vá criar um problema, né? Mas que de fato deixe a presença do evangelho concretizada. Então, a defesa da fé, a apologética, é extremamente importante para nós, tá bom? Então, se você gostar desse conteúdo, desse vídeo, tá, e quiser nos ajudar, compartilha. É um pedido que eu faço aqui sempre no vídeo, porque a gente se esforça bastante, de acordo com os nossos recursos, nossos tempos, para que você possa assistir, né? Gratuitamente. Todos os vídeos aqui no canal são gratuitos. Todo mundo pode assistir, estudar, ouvir novamente, né? Então, assim, é um prazer estar com vocês.
mas a gente precisa da ajuda de vocês, né? Se você puder também comentar no canal, que se você achou bom esse estudo, enfim, interagir conosco, né? Dizer aí suas opiniões, isso é importante pra gente, tá bom? Fica à vontade, tá certo? Dentro do tema, do contexto, né? Obviamente, a gente vai responder de forma cristã. Bem, aqui a gente vai entrar justamente agora no tema. Então, pessoal, eu sempre vou trazer dentro da playlist, eu vou criar uma playlist específica sobre essa lição, em defesa da fé cristã, porque eu tenho uma playlist sobre comentário das lições bíblicas, né? Porque nem todas as lições bíblicas a gente comenta, mas essa eu vou comentar toda ela, e algumas outras do passado também. Bem, o que é apologética? A Bíblia de Estudo de Defesa da Fé diz assim: a apologética pode ser definida simplesmente como a defesa da fé cristã, certo? Todavia, a simplicidade dessa definição mascara a complexidade do problema a respeito de uma definição mais ampla da apologética. Acontece que foram adotadas diversas abordagens para definir o significado, o escopo e o propósito da apologética. Então, a apologética é uma ciência da, vamos dizer assim, da interpretação, porém, no que diz respeito a formar uma série de construções argumentativas baseadas em evidência, certo? Ela vai usar exegese, hermenêutica, história, filosofia, enfim, várias disciplinas, vários métodos para trazer a razão, para trazer a evidência, para trazer a pura e simplesmente verdade para o ouvinte, né? Para aqueles que precisam ouvir a verdade da Escritura. Então, o projeto não é apenas uma conversa, não é apenas oi, bom dia, boa tarde, boa noite, se você está bem, se você está ruim. Muito menos é perder tempo, mas é um compromisso de encontrar e de permanecer na verdade. Então, eu estou continuando dizendo assim: a palavra apologética deriva da palavra grega apologia, que originalmente era usada como uma palavra de defesa. Na antiga Grécia, no caso, na Atenas antiga, ela se referia a uma defesa feita no tribunal como parte dos procedimentos judiciais normais. Depois da acusação, o réu tinha permissão de refutar as acusações com uma defesa, era chamada apologia. Um exemplo clássico de uma apologia foi a defesa de Sócrates contra a acusação de pregar deuses estranhos, uma defesa narrada pelo seu mais famoso aluno Platão. O seu diálogo chamado Apologia. Então, a apologia, originalmente, adveio exatamente do pensamento cristão, mas veio da formulação filosófica da época ali de Atenas, tá? Posteriormente, isso foi sendo usado por várias pessoas, certo? Inclusive, realmente, pela própria escritura. Por exemplo, um outro termo que, antes da formação do Novo Testamento, que era usado, e que só depois foi concluído no Novo Testamento, realmente, de forma correta, é o termo logos. Em canto nenhum do Antigo Testamento você vai encontrar o termo logos. Somente no Evangelho de João. E o logos é identificado com Cristo. Mas o logos, antes do Evangelho de João identificar realmente quem é o logos, era usado por Heráclito, um outro filósofo da Antiguidade. Outros termos gregos, o Hades, era dentro daí da cultura grega, helenística, da filosofia, da mitologia, da religiosidade da Grécia Antiga. Mas os escritores do Novo Testamento pegaram diversas palavras, conceitos, ideias e redefiniram ou corrigiram essas palavras e a tornaram cristã. Do mesmo modo, é a palavra apologia, ok? Então, a palavra apologia aparece 17 vezes como substantivo ou verbo nas páginas do Novo Testamento e pode ter traduzido como defesa ou justificativa em todos os casos. A ideia de apresentar uma defesa equilibrada da fé é evidente em Filipenses capítulo 1, versículo 7 e 18, especialmente em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Mas nenhuma teoria específica da apologética é descrita no Novo Testamento, ou seja, de forma sistemática. Tá? Nenhuma disciplina da teologia, da ciência teológica,
hermenêutica, exegese, história da igreja, cristologia, trindade, apologética, por exemplo, também, não está dentro da escritura de forma organizada, sistematizada, né? Como a gente entende hoje, né? Mas era descoberta por meio de estudo aprofundado. Por isso que era a apologética, mas nenhuma teoria específica da apologética é descrita no Testamento. Só quando a gente estuda aprofundadamente, né? Encontramos isso. No século II, essa palavra genérica para defesa começou a assumir um significado mais limitado para se referir a um grupo de autores que defendem as crenças e práticas do cristianismo contra vários ataques. Estes homens se tornaram conhecidos como apologistas por causa do título de alguns de seus tratados, mas aparentemente foi só depois do ano 1794 que a apologética foi usada para designar uma disciplina teológica específica. Tornou-se costumeiro usar a palavra apologia para se referir a um esforço ou uma obra específica em defesa da fé. Uma apologia pode ser um documento escrito, uma palavra, um discurso ou até mesmo um filme. E também uma música, uma obra de arte, uma camisa, né? Um teatro, um cinema, entendeu? Um desenho animado. Pode ser baseado em um trabalho apologético ou não, certo? Os apologistas desenvolveram a sua defesa da fé cristã em relação às questões científicas, históricas, filosóficas, éticas, religiosas, teológicas ou culturais. Nós podemos distinguir 4 funções para a apologética, ainda que nem todos concordem que ela envolve essas 4 funções. Apesar dessas opiniões, todas as 4 funções foram igualmente importantes na apologética, e cada uma delas foi defendida por grandes apologistas cristãos ao longo da história da igreja. A primeira função da apologética. Aqui no canal, a gente ensina apologética com a primeira função de defesa e a segunda função de refutação, certo? Bem, a primeira função da apologética é justamente a justificativa com prova. Isso envolve a organização de argumentos filosóficos, bem como evidência científica e histórica em favor da fé cristã. O objetivo dessa função é desenvolver um caso positivo a favor do cristianismo, como um sistema de crença que deve ser aceito. Filosoficamente, isso significa extrair as implicações lógicas da visão do mundo cristão, de modo que possam ser vistas claramente e contrastadas com a visão de mundo alternativas. Então, ela procura agora, essa primeira função da apologética é procurar provas que garantam, que comprovem, que evidenciem, não é, que o cristianismo ele é uma visão de mundo correta e faz um contraste com outras visões de mundo, mostrando que outras visões de mundo as evidências não os confirmam. Né? Então, aqui, esse tipo de defesa apologética ela utiliza dados arqueológicos, questões geográficas, mais coisas, objetos do aspecto mais científicos para comprovar, validar o que está escrito, certo? É como se fossem fatores externos que confirmem a escritura, tá? A segunda função apologética é a defesa. É isso que nós basicamente estamos aqui, a questão da defesa, tá? Essa função é mais próxima ao uso do Novo Testamento e o início do cristianismo. Fala da palavra apologia, defendendo o cristianismo contra a mudança de ataques deferidos contra ele em cada geração pelos críticos de variados sistemas de fé. Essa função envolve o esclarecimento da posição cristã devido ao mal entendidos e a má interpretações, a respostas a objeções, críticas e perguntas não cristãs, e, de modo geral, o esclarecimento de quaisquer dificuldades intelectuais que os não crentes declarem e pedir para que eles venham à fé cristã. Então, pessoal, nesse segundo método, nessa segunda função da apologética, é basicamente o seguinte: vamos dizer assim, é usar a própria informação da escritura, certo? Para corrigir mal interpretações que as pessoas fazem, né?
seja eras adeptas de seitas ou de outras religiões, ou até mesmo de céticos, críticos que não acreditam na Escritura. Não é? Por exemplo, existem pessoas que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, como provar, por meio da própria Escritura, que a Bíblia é a palavra de Deus, isto é, a verdade absoluta, certo? Por meio da própria Escritura. E o mesmo, esse adversário, esse opositor, vai fazer por meio das Escrituras, para provar que a Bíblia não é a palavra de Deus. Então, um dos dois vai estar certo. Não há como dizer que os dois estão certos ao mesmo tempo. Um diz que a Bíblia é a palavra de Deus, e outro diz que não é. Então, os dois vão entrar dentro do texto e mostrar onde está essas afirmações ou esse entendimento. E um dos dois vai refutar o outro ou não. Então, é por meio da própria Escritura, né, justamente mostrar que o cristianismo ele é verdadeiro, certo? Terceira função da apologética é a refutação de igrejas opostas. Justamente essa é uma outra função da apologética que nós utilizamos aqui no canal. É a refutação. Não somente a defesa, né, mas a refutação. Mostrar que o cristianismo é verdadeiro, mas que a religião X é profundamente falsa. Por exemplo, nós no canal somos protestantes. E isto é, mostrando que também que o catolicismo é profundamente errado. Entendeu? Então, essa função trata de responder aos argumentos que os não cristãos apresentam para respaldar suas próprias crenças. Muitos apologistas concordam que essa refutação não existe por si só, uma vez que prova que uma religião ou filosofia não cristã é falsa, não é que vai provar que o cristianismo seja verdadeiro. Mas assim, é uma função essencial da apologética. Lembro aqui a todos que o cristianismo possui a apologética, mas também as religiões que contradizem a palavra de Deus, seja ela de matriz cristã, né, por exemplo, Testemunho de Jeová, que usa o nome de Jesus, supostamente cristã, mas não é, usa a própria escritura, uma escritura falsa. Então eles têm defesa, eles têm apologia, certo? Então a gente vai conversar com as pessoas, tendo a oportunidade, obviamente, de mostrar que isso tudo que eles acreditam é falso, entende? Quarta e última função da apologética é a persuasão. Com isso, não queremos meramente convencer as pessoas de que o cristianismo é verdadeiro, né? Ou seja, mostrar que o templo X é mais bonito, que nós temos um coral perfeito, nós temos bancos acolchoados, que temos transmissão pelo YouTube, pelos canais abertos, temos rádios e emissoras. Não é essa a função da apologética, mas da persuasão da apologética, né? Mas persuadir a aplicar as verdades da escritura à vida da pessoa. Essa função trata de trazer os não cristãos ao ponto de engajamento de vida cristã. Alguns, pessoal, de forma errada, começam a usar a apologética e distorcem até essa função, que é a função da persuasão. Eles deixam, em vez de fazer, trazer o cristianismo, eles trazem sua vida pessoal, mostram os bens que têm, mostram o tipo de casamento que eles têm, o tipo de educação que eles tiveram, o tipo de ambiente que eles participam, o tipo de lazer que eles têm. Isso, para esses grupos de cristãos, né, que erradamente fazem isso, e distorcem esse conceito da persuasão, né? Ah, o pessoal, vem para cá, para a minha igreja, porque aqui é bom, todo mundo aqui se entende, todo mundo aqui se ama, todo mundo aqui se respeita, todo mundo aqui é próspero, todo mundo aqui tem dinheiro no final do mês, todo mundo aqui tem carro, moto, tem duas casas. E essa forma de persuadir o descrente é profundamente errada. Infelizmente, alguns realmente acabam participando de um movimento, até mesmo não cristão, não protestante, por conta disso. Mas a verdade é que a forma de persuadir o indivíduo é por meio de Cristo, por meio da Escritura. Então a intenção da apologética não é meramente vencer uma discussão intelectual, mas persuadir as pessoas a confiar em sua vida e seu futuro eterno ao único Filho de Deus que morreu por elas. Então, a gente percebe que a apologética ela tem essas funções distintas, mas que podem ser usadas de maneira juntas ou separadas, né? E aqui, pessoal, a principal ideia, o principal objetivo e aprendizado
do conceito da projética é ter uma resposta. É ter, pessoal, uma forma de mostrar que o cristianismo é a verdade, dentro da racionalidade. Uma coisa é você estar querendo pregar ou provar que o cristianismo é verdadeiro para uma pessoa que está totalmente, cujo psicológico e emocional está profundamente deturpado, caótico, né? Desanimado, em caos. Né? O projeto não trabalha com o emocional. Ela não trabalha com a psicologia da pessoa, ela trabalha com a racionalidade, certo? Ela trabalha com a razão, ela trabalha com a verdade, ela trabalha com a realidade, certo? Então, que esse estudo aqui possa lhe ajudar aí nesse momento. E dúvidas, sugestões, se quiser participar e estudar conosco o curso de apologética, só entrar em contato conosco. Inclusive, também no canal nós temos o curso de heresiologia, tá bom? Qualquer coisa, estamos à sua disposição. Um forte abraço, bons estudos.